Eu vou mostrar a parte pesada, os investimentos. Então, todas essas inovações tecnológicas para o controle, para esse novo totalitarismo que está em curso, que o próprio Huxley, ele foi entrevistado em 1958, acho que no final da vida dele, ele teve uma entrevista, está no YouTube, e perguntaram para ele assim, para o Huxley, depois de tudo que aconteceu, o totalitarismo no século XX, aquela coisa toda, a humanidade corre o risco de vivenciar um novo porque aquela o nazismo tinha morrido, né? Pois é, e o Huxley vai dizer assim, veja, se, né, os tecnocratas alcançarem, né, os intentos dos investimentos que estão sendo feitos nas inovações tecnológicas, o totalitarismo do século XXI vai ser mais perverso porque mais sofisticado. Nossa, que visão, hein? Isso ele tem nessa entrevista 58. Então é assim, mas na verdade, a parte concreta daquilo que foi gestado ao longo do século XX e que é o efeito prático do pensamento tecnocrático, certo? Ela vai para além do admirável mundo novo. Até que tem um capítulo aqui que eu coloco para além do admirável mundo novo. Mas as premissas dessa distopia que está em curso, as premissas estão vislumbradas no admirável mundo novo, no 1984 de George Orwell, com características distintas e tantas outras mais. Mas veja, o que é importante ressaltar, certo? O que é importante ressaltar é o seguinte, é que a gestação final o momento em que a agenda vai ser sintetizada e posta no papel, vai ser nos anos 90. Nos anos 1990. Então, nos anos 90, nós tivemos as grandes conferências internacionais da ONU. Então, foi aquela do Cairo, aquela sequência? Do Cairo, Pequim, tá. Eco 92. Foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Então, é assim, para entender a gestação da agenda do poder global, que é a agenda do globalismo, que os franceses chamam de mundialismo, e, né? Para entender essa agenda, que é a Agenda 2030... Você que estava esperando uma promoção para adquirir os nossos excelentes títulos com desconto, essa hora chegou. Aproveite a nossa Black Outubro. Temos descontos excelentes. Clique no link da descrição e aproveite, não perca, hein? Então tem esses antecedentes, tá certo? Mas você tem Segunda Guerra Mundial, aqueles organismos internacionais que foram criados, todos mais, biotecnologia cibernética, avançou nos anos 60, 70, tem uma obra importante do Zbigniew Brzezinski, uma obra importante que eu cito aqui, A Era Tecnotrônica. Então esse livro é importantíssimo para entender a agenda do globalismo. A Era Tecnotrônica do Zbigniew Brzezinski, né? O nome dele é difícil. O nome é polonês, eu não sei, o nome dele agora é Brzezinski, tá? Ele trabalhou muito com o Kissinger, com esse pessoal todo, mas ele... depois eu gostaria que o senhor comentasse o relatório Kissinger. Então, o Kissinger também está bem nessa linha também, tá? E foi muito importante em 1974 o relatório Kissinger, não só para a questão do controle populacional, que é o aborto está dentro desse contexto, mas a questão do Kissinger, que eu falo aqui de 3 objetivos importantes do relatório Kissinger, dentre tantos, foi um relatório realmente impactante, né? Primeiro, essa questão de que o Kissinger entendeu que era preciso... Ele usou bem essa coisa dos direitos humanos, entendeu? Para você travestir, sabe, em direitos humanos, essa coisa dos eufemismos, para não ser uma coisa direta, tá? Usar essas bandeiras, entendeu? Para que essa subversão cultural ocorresse com menos trauma, como no passado, Coloca etc. plataformas bonitinhas, palavras bonitas para as pessoas não ficarem com medo. E depois também a questão das crenças culturais e religiosas que era preciso transformar esses padrões culturais, as crenças religiosas, e isso vai ser aproveitado depois em todo esse trabalho que está sendo feito hoje para se chegar a um mix de uma religião universal,
e aí entra também em cheio a crise da igreja após o Vaticano II, com todas as influências modernistas e tantas mais que a gente tem visto, como é que foram essas infiltrações, tantas mais. E uma outra sacada também que está no relatório Kissinger também é de que esse processo da implantação da agenda seria feito por lideranças locais treinadas por essas grandes fundações. Por exemplo, um caso clássico aqui no Brasil, a FHC. Fernando Henrique Cardoso foi um exemplo clássico disso, de como você pode treinar um líder local, certo? Fora, para depois ele vir e fazer o processo da subversão, o processo revolucionário, que é um processo revolucionário, o processo da execução da agenda. O Fernando Henrique é um clássico nisso, porque ele conseguiu recursos da Fundação Forte, montou aqui no Brasil o SEBRAP, certo? A redemocratização saiu do SEBRAP e depois tudo mais que a FHC fez, abrindo caminho para tudo isso que a gente está aí hoje vendo no Brasil, etc, etc, e totalmente alinhado com todos os interesses da agenda do poder global, e ele que foi presidente nos anos 90, etc, etc. Então, essa questão é importante ressaltar nesse ponto. Então, nos anos 90, nós tivemos as grandes conferências da ONU. Então, é assim, para a gente entender realmente a Agenda 2030, entender esses objetivos, o que estão por trás desses objetivos e as narrativas. Por exemplo, você tem a narrativa climática, você tem a narrativa sanitária, você tem a narrativa eleitoral, você tem, por exemplo, aconteceu aqui durante 2020, eu não vou entrar em detalhes, melhor não. mas você teve a formação, por exemplo, da Trusted News Initiative, certo? Que a Trusted News Initiative foi montada, inclusive as primeiras reuniões foi na BBC de Londres, e ali eles juntaram, na época, Facebook, Google, Twitter na época, Washington Post, mas em suma, montaram um pool, né, de empresas de comunicação, de mídia, de plataformas, para direcionar, né, a narrativa sobre o que aconteceu em 2020. Então isso... Hoje tem bastante farta documentação a respeito, eu trato isso no nosso livro. Então, houve um direcionamento, certo? E esse direcionamento em nível global é que acabou, sabe, estigmatizando alternativas e criando todo aquele cenário que a gente viu de intelectuais, médicos e pessoas que tinham um pensamento divergente, certo? Sobre certas iniciativas, foram estigmatizados, perseguidos, punidos e banidos das plataformas, etc, etc. Então, para entender essas narrativas todas, a gestação da agenda tem que entender as grandes conferências internacionais da ONU. E aí, o que nós fizemos? Então, nós, por exemplo, dei um exemplo aqui sobre a Fundação Rockefeller, por exemplo. Não sei se você sabe, mas a fundação, todas as fundações, essas grandes fundações, que estão por trás, não só as fundações, como essas empresas de gestão, como BlackRock, gestão financeira, né, de fundos, Vanguard, hoje, e todas elas que estão por trás desses governos fazendo a execução da agenda. Pega, por exemplo, a Fundação Rockefeller. Nós fizemos, por exemplo, pegamos os relatórios. A Fundação Rockefeller tem relatório desde 1913, que ela publica anualmente. Tudo o que eles pensam em fazer, o que eles fazem e no que eles investem. Então é só pegar os relatórios, nós fizemos esses estudos, pegamos todos os relatórios da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, da Fundação MacArthur, de todas essas grandes fundações que eles têm relatórios, fizemos então um mapeamento, no que eles estão investindo, para onde eles estão indo. Então, quando chegou nos anos 90, então para entender a síntese dessa agenda, tem que entender as grandes conferências, o que foram as grandes conferências, como ECO 92, e eu só fui entender a questão da ECO 92 porque teve uma entidade britânica que foi muito crítica à ECO 92, e tem vários artigos, sabe? Vários artigos, a gente quando teve acesso a esses artigos, pensou, peraí, eles têm razão no que eles estão falando. Então a gente começou a, por exemplo, os questionamentos da narrativa climática. São questionamentos pertinentes. Existem questionamentos pertinentes. Por quê? Existe mais ideologia do que ciência. Em nome da ciência, existem interesses que se pressupõem, que são mais ideológicos. Então a gente foi ver esses argumentos todos, fazemos menção aqui, e a gente foi ver então que
aquelas conferências são muito importantes. Então, estudar aquelas conferências, todas elas, Pequim, Cairo, para entender a agenda de gênero e tantas outras coisas mais, são muito importantes. Aí de lá saiu a Agenda 21. Então, das grandes conferências internacionais da ONU saiu a Agenda 21, certo? E depois da Agenda 21, a Agenda 2030, que é decorrente da Agenda 21. Aí você pega a Agenda 2030, com aquele palavreado bonito, com todos esses eufemismos tantos, e você vê que você não tem uma dissecação disso, que faça contraponto a isso. Você não tem, certo? Você só tem a propaganda do palavreado bonito. Quando chegou 2015, a ONU chamou todos os países, certo? Do mundo, Brasil inclusive, e falou, gente, nós vamos ter que executar isso aqui, certo? E a partir de 2020, com tudo que aconteceu, a gente começou a ver que o que estava acontecendo, e está em curso a execução da Agenda 2030, a execução da Agenda do Globalismo. Aí você pega outros atores relevantes nesse processo, todos de pensamento tecnocrático, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. Aí você vai lá para o Fórum Econômico Mundial para entender a cabeça de um Klaus Schwab, que já se afastou, certo? E você vai ver, né, que tem tudo a ver, tem muita coisa a ver entre Clube de Roma, com o pensamento do Klaus Schwab, Kissinger, com o pensamento do Klaus Schwab, Brzezinski, também com o pensamento do Klaus Schwab, e você tem aquela coisa do Grande Reset. Isso. Então, essa coisa do Grande Reset é a prática, é a coisa concreta, é a prática dessa malha digital financeira, dessa reorganização planetária, dessa nova, né, ordem mundial, certo? Em que uma boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas, certo? Estará, digamos que, submetida, certo? A estilos de vida totalmente, sabe, dentro desta malha digital, certo? Então você tem duas palavras-chave do ponto de vista técnico para entender o funcionamento dessa nova sociedade, tá? É condutividade e conectividade. E aí nesse processo todo está inserido o quê? As cidades inteligentes. Explica um e outro. Então você veja, as cidades inteligentes, por exemplo, que está em curso, é justamente isso. É uma cidade onde é tudo digital e onde as pessoas, né, em nome, a propaganda é feita para que as pessoas aceitem, certo? Perder liberdades em troca de seguranças. Só que suposta segurança. Só que aí você entra os vários bigs, né? Big Data, certo? Big Tech, Big Money, Big Egg, que é aquilo que eu falei, Big Pharma, que favorece essas grandes corporações. E aí o que acontece? Aí você vai ver o nível de controle das pessoas nessas cidades onde há essa hiperconectividade, certo? Na verdade, na prática, pelo que está apresentado na agenda, é uma espécie assim de extensão aquilo que já está acontecendo, por exemplo, na China, com o tal do crédito social chinês. Então, aquela experiência que já está sendo aplicada na China, de pontuações, certo? Onde cada cidadão é pontuado, é punido ou recompensado com cota, onde há cotas, certo? É um nível de controle, sobre até o que a pessoa come, para onde a pessoa vai, o que a pessoa lê, com quem conversa. Em suma, o nível de controle é tão grande que, na verdade, na prática, aquilo que já hoje nós temos visto na China, com o crédito social chinês, tende a se estender em nível planetário, com outras características mais preocupantes do ponto de vista da liberdade, das liberdades individuais, certo? E isso só será possível, né, com essas inovações tecnológicas avançadas, com a extensão das cidades inteligentes em nível planetário, certo? E aí com todas essas, né, com outras inovações nesses campos tecnológicos para propiciar essa interconectividade global,
certo? Que vai favorecer lucro e controle para poucos. E a maioria refém, certo? Daquilo que as grandes corporações determinam em termos de limite da mobilidade, de acesso à informação, de outras coisas mais, que inclusive, né, existe, para fechar essa questão, que a gente também aborda aqui, um dos apólogos desse tipo de sociedade distópica que vem da Agenda 2030, que é o Harari, né, Yuval Noah Harari, israelense, quando você pega aquele livro 21 lições para o século XXI, né, que é um resumo do seu pensamento, todo ele marcado pelo pensamento globalista da agenda, ele, no livro, ele questiona, tá, claramente o livre-arbítrio. Então, ele não só questiona, como ele refuta o livre-arbítrio. Então, ele diz lá que a inteligência artificial, né, Big Data, tudo isso que hoje está aí facilitando e esse cenário que está aí hoje emergente, essas inovações tecnológicas justificam que um grupo de mais sábios, que são os tecnocratas, certo? Os que têm poder e os que têm acesso, os que operam, os que sabem operar a inteligência artificial e esses mecanismos todos, eles então, com esses recursos, podem decidir. Eles podem decidir pela maioria o que eles, a partir do ponto de pensamento biocrata, certo, deles, é o que eles consideram melhor para as pessoas, etc, etc. Então, essa é a forma, né, que a gente vê como que essa tecnocracia, como que esse pensamento tecnocrático, ele compromete, inclusive, toda a organização, entre aspas, democrática, que ao longo desses séculos se construiu, certo? E que realmente as máquinas, e que realmente a inteligência artificial, e que realmente essas tecnologias, elas podem, em situações A, B, C, D, E, se sobrepujar, certo? Ao ser humano, porque, para ele, Harari, não existe livre-arbítrio. Então ele faz essa colocação, ele, o Jacques Attali, outro ideólogo, e tantos mais. Tudo isso levanta preocupações éticas. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.